em 1 Pedro, capítulo 2. Acidentes acontecem, né? Versículo 9. Esse texto nós temos colocado sempre no nosso boletim. Na capa do boletim nós temos essa que é a divisa da nossa igreja, o tema. Alguém fala missão e visão da igreja, estão aqui nessa rodinha. E o que está escrito nela? Evangelizar, edificar, exaltar. Que pode ser exaltar, evangelizar, edificar, porque as três coisas têm que ser feitas juntas e ao mesmo tempo. Temos falado sobre edificação nesses tempos, temos falado sobre exaltação do nome de Deus. Eu quero pensar hoje sobre evangelizar. Por que devemos evangelizar? Ou a pergunta seria, por que devemos evangelizar? E o que diz o texto? Vamos ler juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Obrigado, Pai, por tua palavra, que é sempre viva e eficaz, que ela fique clara a cada um. E eu sei que tu tens um recado para todos os que aqui estão e aqueles que nos assistem em seus lares também, que participam deste culto em suas casas. Em nome de Jesus rogamos que entendamos o que nos queres dizer. Amém. Por que evangelizar? É uma pergunta que vem. Nós lemos ali geração eleita, sacerdócio real, nação santa, geração eleita. São os eleitos, são os escolhidos. Então, são eleitos, são escolhidos, e eles virão naturalmente. Quem há de ser, será. A gente pensa nisso, entendemos pela palavra de Deus que Deus sabe os que serão dele e serão dele. Porque Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz também, aqueles a quem antes conheceu, isso está lá em Romanos 8, 29, aqueles a quem antes conheceu. Deus já conhece a história de cada um de nós, antes de nós sermos gerados. Então ele já sabe aqueles que serão dele, não sabemos e nem discutimos as causas dos que vão ser e os que não vão ser, porque existe isso, mas a Bíblia diz que nem todos serão, e alguns serão, e os que serão, serão. E por que então vou pregar? Por que então vou evangelizar? Que se quem tiver que vir, virá. Na tríplice função está esta ordem. Então nós temos lido aí edificar, exaltar, evangelizar. Vamos ler de novo? Edificar, exaltar, evangelizar. Exaltar, evangelizar, edificar. Evangelizar, edificar, exaltar, e assim vai. Tudo junto e misturado. Temos que estar fazendo as três coisas ao mesmo tempo, e uma delas é a evangelização. A nossa divisa começa lá no versículo 4 do capítulo 2 mesmo, esse mesmo capítulo, depois vai o versículo 5, e esses primeiros versículos falam sobre a edificação, sobre a exaltação do Senhor, e este último que lemos fala sobre evangelização. A segunda metade, a parte B de 1 Pedro 2,9, diz assim, que nós temos que proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo está dizendo à igreja que eles têm que proclamar, e nós podemos dizer que nós temos que proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto é evangelizar. Anunciar de todas as formas os grandes feitos de Deus. As virtudes são os grandes feitos de Deus. Essa palavra no grego tem uma ênfase, arete. Essa palavra que fala de virtudes, que é traduzida aqui como virtudes. As coisas excelentes que Deus realiza. E Deus faz coisas excelentes. Amém? Deus tem feito coisas excelentes na sua vida? Quem tem recebido coisas excelentes de Deus, levanta a mão e diz amém. Amém. Então Deus tem feito. Então Deus faz coisas excelentes, e essas coisas não podem ficar só para mim. Eu tenho que compartilhar com os outros, principalmente em tempos difíceis, como esses tempos que nós vivemos, em que se reclama tanto de tanta coisa.
Reclama-se do governo, seja do sistema judiciário, reclama-se do STF, reclama-se do Congresso, reclama-se do presidente, reclama-se de todo mundo. Reclama-se da doença, de quem começou a doença, de quem deixou a doença, e a gente reclama. O que a gente mais ouve é reclamação. E essa reclamação não ajuda em nada. Nós temos que propagar esperança. Amém? Esperança. Quantas palavras de esperança você proclamou nessa semana? Se foram poucas, aumente o seu vocabulário de esperança. Compartilhe as virtudes, as coisas excelentes que Deus tem feito em sua vida. Isso é ordem, isso é mandamento. E eu tenho que anunciar de todas as formas. E principalmente o maior feito de toda a história foi o próprio Deus ter vindo ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Esse foi o maior feito. Essa foi a coisa mais excelente que já ocorreu na história. E há mais de 2000 anos isso aconteceu. E até hoje os efeitos disso estão aqui. E nós estamos aqui porque há 2000 anos atrás Jesus Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, derramou do seu Espírito Santo. Por isso nós somos igreja. Por isso este culto. Por isso vocês estão assistindo aí pela internet. Porque foi a maior coisa que já aconteceu na história. Aleluia para isso. Você pode dizer um aleluia? Está parecendo a Assembleia de Deus aqui, não fala aleluia aqui, gente. Os irmãos da Assembleia estão estranhando. Aleluia, aleluia. Eu sei que eles estranham isso, mas Batista fala aleluia, não é verdade? Então, glória a Deus por isso. Porque foi o maior feito da história, a coisa maior que já aconteceu e que poderia ter acontecido. Agora não tem sentido nenhum se este Jesus que veio ao mundo não veio para a sua vida e não nasceu no seu coração. Muita gente tem Jesus como amigão. Muita gente tem Jesus como o pronto-socorro. Muita gente tem Jesus como aquele que salva na hora do aperto. Mas muita gente não tem Jesus como Senhor, como dono da vida, como seu salvador pessoal. E para isso é necessário arrependimento. E para isso é necessário consciência de que você é pecador ou pecadora. E para isso é necessário você reconhecer que Jesus Cristo veio principalmente, além de dar as maiores lições do mundo, de fazer os maiores milagres, ele veio pagar o preço dos seus pecados, a morrer na cruz e derramar o seu sangue. E isso foi consumado quando ele também ressuscitou, garantindo assim vida eterna. E a maior esperança que qualquer pessoa pode ter, porque a pior coisa, eu sempre falo isso, não me canso de falar isso, a pior coisa que pode acontecer não é a pandemia, é o que vem após a pandemia, a morte. Isso é o pior, a morte. Mas se você tem Jesus como Senhor e Salvador, você tem a certeza de vida eterna, certeza essa que Ele garantiu a morrer e ressuscitar. Garantindo assim que você ao morrer vai estar com Ele e o seu corpo ressuscitará perfeito no último dia. Aleluia para isso, essa é a esperança que eu e você podemos ter, esse é o maior feito, e esse feito não pode ficar guardado comigo. Eu tenho que proclamar, porque eu tenho que refletir. Ele nos trouxe, aqueles que são de Jesus foram trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz. Trevas, o que é isso? É escuridão, é não saber onde vai, não saber o rumo. E as pessoas nascem assim, sem saber o rumo. E a gente vai tateando, batendo a cabeça, batendo o pé, tropeçando, caindo, sem acertar o rumo. O rumo só se acerta quando Jesus entra e Ele nos dá a sua luz. E Ele nos traz para a luz da verdade, a luz que aponta o pecado, o erro e a mudança, a luz que aponta a certeza de estar com Ele para sempre, a luz que nos ensina o que fazer que agrada e nos mostra o erro para que nos arrependamos. Esta é a luz, e Ele nos trouxe, e esta luz, se ela brilha em você, ela tem que ser refletida para os outros. A luz de Jesus, se ela está em você, você tem que refleti-la. Se você não está refletindo a luz de Jesus, se as pessoas não estão sendo atraídas, então, na verdade, se quando você chega, o ambiente, ao invés de iluminar, parece que tem sombra, então você tem que dar uma limpada no espelho da lâmpada, porque Jesus está aí dentro e não está conseguindo brilhar. Ele brilha de dentro para fora através do seu Espírito Santo, que quem tem já o recebeu. E tem que refletir, mas talvez isso daí está opaco, esse vidro não está bom. E você tem que dar uma limpada e uma arrumada, para que possa refletir e a luz brilhar através de você. E quando a luz brilha, as pessoas são atraídas para a luz. As pessoas querem a luz. E por isso, isso tudo que eu falei, esse proclamar, esse iluminar, esse refletir a luz, é evangelizar.
Isso é evangelizar, é uma coisa que tem que ser natural para quem é de Jesus. E devemos evangelizar. Por quê? Porque nós somos geração eleita. O texto começa dizendo isso, geração eleita. Pedro toma emprestada a profecia de Isaías. Isaías fala ao povo de Israel. O povo de Israel que existe até hoje, que era o povo chamado povo eleito na época. E ele diz, ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Agora, Isaías falou isso para aquele povo, mas aquele povo, infelizmente, o que acontece? Pedro agora se dirige a muitos cristãos judeus e cristãos de descendência gentílica. E além disso, ele fala aos crentes, a nós, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as etnias. E ele está dizendo isso. Os cristãos formam uma nova raça, uma nova etnia, diferente tanto de judeus como dos que não são judeus. O Senhor não escolheu Israel porque ele era um grande povo, mas porque o amava. Isso está em Deuteronômio, ele diz isso. Assim também, Deus nos escolheu, não por méritos, mas com base no seu amor e em sua graça. Eu fui escolhido, você foi escolhido não por merecimento algum, mas por causa do amor e da graça de Jesus, como ele escolheu Israel no passado. Jesus foi categórico, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Isso está em João 15,16. Devemos evangelizar, porque somos sacerdócio real. Somos uma geração eleita, somos sacerdócio real. Somos não apenas sacerdotes na casa de Deus, mas sacerdócio real porque servimos ao Rei dos Reis, porque esse serviço é realizado em prol do reino de Deus. O sacerdote, quem participou de missa ou participa ou já foi, sabe que no momento da consagração da hóstia, o padre, que é chamado de o sacerdote, ele levanta a hóstia e primeiro ele a apresenta aquilo que seria o símbolo de Jesus crucificado, e ele depois se levanta e apresenta ao povo. Ele fica de costas para as pessoas, e isso ele está realizando uma parte da função sacerdotal, ele está levando as pessoas a Deus. E depois, quando ele vira de frente, ele está simbolizando que ele leva Deus às pessoas. Na verdade, a Bíblia diz que todos os cristãos são sacerdotes. Todos nós somos agora um sacerdócio, fazemos parte de um povo sacerdotal. Nós somos sacerdotes, nós temos que levar Deus às pessoas. As pessoas não pedem para você orar. Tem um irmão que falou aqui, deu uma vez conversando comigo, compartilhando, que ele foi hostilizado num determinado lugar pelo chefe dele, que criticava, que falava palavrões perto dele por saber que ele era um cristão. E algumas pessoas mexiam com ele e falavam, eu sou ateu, e Deus não existe, e falava que fazia questão de fazer perto da pessoa. Hoje seria até aí passível de um processo, mas naquela época não tinha nada disso, ele tinha que ficar quieto, senão ele perdia o emprego. E ele ali quieto, e alguém uma vez falou para ele, olha, você está muito passivo, você tinha que ser um pouco mais bravo. Ele falou, não, tem a hora, eu entrego para Deus, porque ele não está me ofendendo. Aconteceu com aquela pessoa que a filha dele, parece que era a única filha, ficou muito doente. E ela ficou desenganada. E ele um dia chamou de lado aquela pessoa a quem ele tanto humilhava e falou assim, eu sei que você confia em Deus, não confia? Ele falou, sim, Deus é real. Eu peço perdão a você porque eu tenho sido muito ruim com você. E eu estou arrependido. Eu vou pedir que você ore pela minha filha. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Eu lembro quando eu era pequeno, acontecia isso. De vez em quando alguém zombava e de vez em quando a pessoa falava, ora por mim. Sim, e nós temos que orar. Porque somos um povo sacerdotal. O sacerdote intercede, o sacerdote leva. E esse irmão orou, e orou intensamente. Aquela pessoa parecia que estava desenganada. E um dia aquele irmão chegou e falou para ele, olha, hoje Deus vai fazer um milagre. Deus mostrou, através da esposa dele, que Deus estava dando um presente. E a esposa acordou e ele falou, eu já sei para quem. Ela falou, mas não fala nada, porque vai que a gente está enganado. Ele falou, não, eu confio que Deus está respondendo. E disse para ele, Deus vai te dar o presente. Em pouco tempo ele recebe um telefonema, na época não tinha celular, mas recebeu o telefonema, ele era o chefe, lá no escritório, e ele saiu e disse que emocionado, ele falou, a minha filha, os médicos disseram que ela está curada. Aleluia! E ele disse que fez questão de sair sessão por sessão daquela empresa, uma grande empresa.
dizendo que ele tinha sido curado e Deus tinha respondido às orações daquele irmão. E ele foi pedir perdão. O irmão mesmo não sabe se ele chegou a ir para uma igreja ou não foi, mas claramente ele cumpriu a função sacerdotal. Não importa, você tem que interceder pelas pessoas, mas os sacerdotes têm que levar Deus às pessoas. Isso você faz através da evangelização. Nós temos que levar as pessoas a Deus e temos que levar Deus às pessoas. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Isso dá a entender a existência de um reino e de um rei. O Messias, de fato, é tanto sacerdote, Jesus é, quanto rei. Zacarias, o profeta, disse isso e registrou lá no seu livro, capítulo 6, versículo 13. Será revestido de glória, sentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Jesus Cristo, sacerdote e rei. O Messias, que é Jesus, sacerdote e rei. Rei e sacerdote. Enquanto Zacarias, de modo profético, retrata o Messias como sacerdote real, Pedro revela que os crentes, nós, os crentes em Jesus, os súditos do rei, somos também parte do sacerdócio real. Ninguém se achega a Deus por meio de alguma pessoa aqui na terra, mas o único mediador é Jesus Cristo. Só por Jesus. No entanto, as pessoas só se chegarão a Jesus Cristo por meio do meu e do seu testemunho, você e eu que somos sacerdotes deste rei e fazemos parte do seu reino. Por isso que é dito lá em Romanos 14, 15 e 15b, lá no capítulo 10 de Romanos, versículos 14 e 15b, diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Se você anuncia, você tem os pés formosos, é exaltado pelo rei, será exaltado pelo rei, na sua função sacerdotal neste mundo, de levar as pessoas a Deus, e Deus as pessoas por meio de Cristo Jesus. Devemos evangelizar porque somos nação santa. Pedro retrata o povo de Deus como uma nação santa, o que significa que os seus cidadãos foram separados. A palavra santo significa separado. A gente pensa que santo é perfeito. Santo é estátua. Não. Santo é ser humano. A Bíblia diz que nós somos santos. Eu ouvi uma vez uma jovem dizer, num retiro, e ela se dizia uma crente: eu não sou santa. E aí o pastor que estava perto dela falou: você está pecando muito mais, porque você tem que ser. E pecar cada vez menos. Você já foi santificada. Desde o momento que você aceitou Jesus, você foi separado, por isso que você é crente. Mas cada vez a Bíblia diz que nós temos que nos santificar. Pedro fala isso mais tarde: santificai-vos. Nós temos que estar cada vez nos consagrando mais. A nação de Israel foi designada inicialmente para isso. Êxodo 19, 6, o segundo livro da Bíblia, quando o povo estava no deserto, Deus fala a eles: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas palavras que agora são dirigidas a eu e você, igreja de Jesus, foram dirigidas originalmente à nação de Israel. E a nação de Israel falhou nessa missão e sofreram graves consequências. A igreja foi chamada para, nesta época, substituir Israel. Agora, somos santos, como escreveu um autor, ele escreveu um Novo Testamento, versículo por versículo, Russell Champlin, porque fomos separados do mundo, dos seus vícios e corrupções. A nação santa deve ser uma nação separada de outras nações, tanto na conduta da vida como na natureza da alma. A santificação começa no coração, nos sentimentos, nos pensamentos. Temos que, através de um comportamento santo, sermos exemplo e atrairmos outras pessoas para aquele que é o Santo dos Santos. E devemos evangelizar porque somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ao longo dos séculos, Deus tem tomado para si o seu próprio povo. Ele fez isso com o povo de Israel, ele fez isso com a família de Abraão inicialmente. Quis fazer isso com Adão e os seus. Esse povo, que é diferente de todas as nações do mundo, é o bem mais precioso para Deus. Ele existe, esse povo, independente dos laços nacionais, pois ele tem um relacionamento especial com Deus. O povo de Deus hoje, chamado igreja, que sou eu e você. Nós fomos chamados para esse relacionamento e já temos, porque ele nos chamou. Ele nos declarou santos, salvos, povo dele, nação dele.
Deus nos comprou com o mais precioso dos preços. Ele nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus. Como parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, eu tenho sempre que observar o que em 1 Coríntios 6, 19 e 20 está dizendo: nós não pertencemos a nós mesmos. Você não pertence a você. Eu não pertenço a mim. Se eu me digo cristão, eu não pertenço a mim. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você que se acha um cristão, um crente em Jesus, o que você é? Propriedade exclusiva de Deus. Eu não estou vendo ninguém falar, então você pode falar à vontade. E se você não falar, espero que no seu coração fale, mas Deus ouve. Você que se diz um cristão, o que você é? Propriedade exclusiva de Deus. Começando pelos seus pensamentos, seus sentimentos, as suas ações, suas atitudes e as suas reações. Tudo. Pecamos, erramos, temos que pedir perdão. Nós não podemos agir como melhor nos parece, como manda o nosso coração, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Eu tenho que agir de acordo com o coração de Deus, com a lógica de Deus e não com a minha lógica que está totalmente deturpada. Assim sendo, nós pertencemos a Ele, temos que pertencer de corpo e alma. Temos que obedecê-lo em tudo. E a grande ordem que Ele deixou foi: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos dizer isso? Qual foi a ordem dele? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Alguém fez uma interpretação interessante. Diz que essa palavra, no grego originalmente, é mais do que quem sai para ir. É quem já está indo. Então, desde que eu fui chamado para ser de Jesus, e o texto aqui, Pedro se dirige à igreja dizendo que é uma comunidade peregrina, que vive andando. Então, indo por todo o mundo, indo, onde você estiver indo, onde eu estiver indo, eu tenho que proclamar o Evangelho a toda a criatura. Eu falo, eu entrego folhetos, nós temos folhetos aí. Sábado viemos aqui com um grupo, distribuímos presentes diários, conversamos com pessoas, mas você pode fazer isso no dia a dia, compartilhando, falando, dando o seu testemunho. Sim, nós temos que fazer isso. Tem uma irmã, hoje a Maria Lúcia você não está aqui? Ela tem vindo, mas hoje ela não veio à noite. Mas ela todo dia, no boletim, você tem essa parte aqui, sabe? Eu não tenho folheto, pastor. Eu pego o boletim e ela depois fica pedindo o boletim para o pessoal. E ela corta isso aqui. Tem o texto bíblico aqui, ela distribui, ela é costureira, ela põe na sacolinha de costura. E diz que toda semana ela pega todos os boletins que sobram e vai cortando e faz isso. Na segunda-feira, diz que tem gente que voltou já e falou: você não colocou o texto bíblico aqui para mim. As pessoas leem, se está fazendo efeito, mas a palavra não volta vazia. Vale a pena. Então, finalmente, devemos evangelizar. Vamos dizer por quê? Porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho que evangelizar. Isso faz parte. Como geração eleita que sou e faço parte, como nação santa, sacerdócio real, apresentando o povo a Deus e Deus ao povo, como nação santa separada, que tem que viver a vida santa e atrair as pessoas à santidade, povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem que obedecer ao Senhor e cumprir o seu mandamento em todos, e esse é um deles. Que Deus abençoe a mim e a você nesse sentido. Agora uma palavra a você, que está aqui achando interessante tudo. Você já convidou Jesus a entrar na sua vida e ser o dono da sua vida? Você já está fazendo parte do povo sacerdotal? Você gostaria de fazer? E não significa ser membro da igreja. Primeiramente, você se entregar a Jesus e ser membro da igreja e do corpo de Cristo. Você se entrega e Ele vai trabalhando no seu coração. Ah, mas eu tenho tanta coisa a mudar. Ele vai mudar. Você não vai ter forças para mudar. Jesus vai fazer mudanças na sua vida se você se entregar com fé para Ele. Se você crer de todo o coração que Ele já pagou o preço dos seus pecados na cruz. Se você se reconhecer pecador e pedir perdão. Você pede que Ele entre na sua vida e Ele o fará, porque Ele ressuscitou, está vivo e ouve você agora. E pelo Espírito Santo Ele fará isso. Vamos fechar os olhos.
Se alguém nesta noite quer convidar Jesus a entrar na sua vida, repita a oração que eu vou fazer. Diga no seu coração: Senhor Jesus, no seu coração diga: eu reconheço que sou pecador ou pecadora, mas eu creio que o Senhor veio ao mundo, viveu a vida santa e morreu na cruz, derramou o seu sangue para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio, Jesus, que o Senhor ressuscitou e está vivo. E eu quero que o Senhor agora entre e viva no meu coração para sempre. Estamos ainda de olhos fechados. Alguém que nunca tinha feito uma oração como esta, nesta noite orou, convidando Jesus a entrar na sua vida. Quem fez isso, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém tomou essa decisão? Alguém gostaria de tomar? Alguém gostaria de orar? Levante a sua mão. Para Jesus, não é para mim, não é para a igreja, é para Jesus. Na sua casa também, se você quiser, faça isso. E abaixo da descrição do link, tem lá, quero preencher, preencha o seu nome e diga, estou tomando uma decisão por Jesus. Faça isso agora. Agora uma palavra a todos nós, que já somos igreja do Senhor. Nós temos realmente, de fato, cumprido a ordem de Jesus. Você tem sido santo desta nação que é santa. Você tem exercido o seu papel sacerdotal. Você tem proclamado as virtudes de Jesus e vivido essas virtudes na sua vida. Nós vamos ficar em pé todos agora. E se você reconhece no seu coração que isso não tem acontecido, eu quero que você ore agora dizendo, Jesus, me perdoe. Jesus, faça mudança na minha vida. Jesus Cristo, eu quero ser povo teu, refletindo a tua luz. Tenha de misericórdia de mim. Eu quero refletir a luz de Jesus. Eu quero, Senhor, cada vez ser mais santo, mais consagrado. E refletir isto aonde eu estiver, começando na minha família, estendendo-se na minha vizinhança, na minha escola, no meu trabalho, na rua. Ó Senhor, eu quero te obedecer porque eu sou exclusivamente teu. Eu quero fazer tão somente a tua vontade, o teu querer. Não o meu querer, mas o teu. Em nome de Jesus. Amém.